Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Que Deus em Cristo nos abençoe e essa palavra possa te encontrar gozando de paz e saúde. Estava aqui meditando no livro de Salmos, me fez a lembrança de um texto no capítulo 37 que diz: entrega teu caminho ao Senhor. Não sei se já aconteceu com você, nós que viajamos desde a nossa infância, né? Quando nós íamos comprar uma passagem de ônibus para viajar, aí a gente chegava e esquecia de pedir que a gente queria ir do lado da janela, né? A gente sempre se esquecia, né? Se esquecia de falar, quando chegava que a gente olhava a passagem, o bilhete estava na poltrona do corredor. A gente ficava às vezes um pouco chateado, né? Queria ir na janela, né? Apesar de que no corredor toda hora passa alguém para ir no banheiro, né? Você fica um pouco exposto, não tem aquele vento batendo no rosto, né? Sem contar que a pessoa que está na janela às vezes quer ir no banheiro, né? Quer soltar, você às vezes está descansando, é uma viagem longa, enfim, não é legal como viajar na janela. Mas um dos maiores motivos que todos nós queríamos viajar do lado da janela, sem sombra de dúvida, era ver a paisagem, né? Ver as casas passando, ver os animais passando, entrando nas cidades, vendo a disposição das casas, o cotidiano das pessoas, respirando um pouco aquele ar, aquela cultura, né? E nós entrávamos no ônibus, né? Logo depois de algum tempo, eu fiz a minha primeira viagem de avião em 2011, eu fui para o Rio Grande do Sul, foi uma primeira viagem de avião e cortou todo o Brasil, né? Foi uma viagem de quase 5 horas de relógio na época, né? E com algumas paradas, e eu tive essa primeira experiência no ano de 2011, quando viajei para Rio Grande do Sul, a capital Porto Alegre. E ali, né, tive a oportunidade de ter uma passagem do lado da janela, né? Viajei com meu pai e ele me cedeu ficar do lado da janela. E ali, o vidrozinho do avião, bem do alto, eu pude ter uma visão diferente, né? E quando eu era criança, eu ficava observando só o aeroporto, vendo o avião passar, né? E aí eu pude ir na janela observando, vendo a paisagem, vendo o mar, enfim. O que eu quero trazer com isso aqui, quando nós entramos em um meio de transporte, seja em um trem, seja em um metrô, seja em um avião, seja em um ônibus, seja em um navio, nós confiamos plenamente nas pessoas que estão ali conduzindo aquele transporte. Nós confiamos. E por que confiamos? Como é que eu tenho essa convicção que nós confiamos? Porque sabemos que aquela pessoa que está ali, ela se preparou para aquilo, né? A empresa fez testes, ela estudou, ela fez muitas provas para estar ali conduzindo vidas. Então nós entramos no ônibus ou no avião e nós muitas vezes dormimos. E quando nós acordamos já chegamos no nosso destino. Não vimos a paisagem. Uma das melhores coisas para viajar, quando você começa a viajar de início, é ver as paisagens, né? Passando aquela emoção, o transporte de uma determinada velocidade, e as coisas vão passando como uma tela de cinema, de TV. A vida da gente, meus queridos, é uma viagem. Eu fiz questão de citar: entrega teu caminho ao Senhor. Quando você está em um caminho, em uma direção, você confia tanto no condutor da embarcação, do transporte, e você acaba às vezes dormindo. Você descansa tanto e você dorme. E você perde a paisagem. O que eu quero dizer para você? Descansa. Nós estamos aqui em uma passagem. O escritor, o apóstolo Paulo, ele disse que não temos aqui morada permanente, mas buscamos a vindoura, o escritor de Hebreus, né? O apóstolo Paulo, ele escreve em Filipenses dizendo que a nossa pátria está nos céus. E lá nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus disse que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Como é que deveria ser a nossa vida aqui? Nós deveríamos confiar, né, a ponto de descansar naquele que nós entregamos o nosso caminho. O Salomão, ele fala em Provérbios que há caminhos para os homens que parecem ser bons, mas o final dele é a morte. Se nós entregamos o nosso caminho, escolhemos o caminho que é o próprio Senhor Jesus Cristo,
Por que então nós não descansamos? Porque Ele é o condutor de nossas vidas. O escritor de Tiago diz que antes de nós dizermos que vamos em tal cidade ou que faremos alguma coisa, deveríamos perguntar se essa é a vontade daquele cujo qual nós entregamos a nossa vida para dirigir nossa vida, para nos conduzir a um determinado lugar que seja da vontade dele. Como disse o próprio Senhor Jesus, que o vento sopra onde quer. Nós não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. A nossa vida conduzida pelo Espírito Santo, que somos morada de Deus através do Espírito, em Espírito, né? O Espírito Santo vem habitar em nós e Ele vai nos conduzir. E por que nós não descansamos? Porque nós não colamos a nossa cabeça na tela, né, no vidro da janela e vamos só observando as coisas passarem. Na zona rural passa cerca, passa boi, passa vaca, né, passa casas, passa montanhas, o céu azul, e nós nos descontraímos e confiamos tanto, sem saber se o motorista está dormindo, se o motorista pode errar, se pode ter um acidente. Total é a plena confiança que temos, que chegamos até a dormir. Será que essa vida que nós estamos vivendo de passagem aqui e sendo conduzido a um novo céu e a uma nova terra, nós não estamos por demais tentando controlar, não estamos por demais nos angustiando, não estamos por demais querendo se interpor na responsabilidade do outro e muitas vezes tentando solucionar um problema que o outro, ao semear, obviamente deve colher. E aí nós vamos nos cansando, nós vamos perdendo toda a paisagem, nós vamos perdendo todo o sentido do passeio, né? Aquele que diz que as aves do céu não plantam, né? E todo dia o Todo-Poderoso cuida das aves. Chega a dizer que nem mesmo Salomão, com todo o cuidado que teve, se vestiu como o lírio do campo. E nós vamos então nos superaquecendo, o ataque na mente, problemas muitas vezes de que você fez tudo certo, mas talvez alguma coisa deu errada e você se culpa. Você se culpa quando você não tem a culpa. Você foi tão cobrado que você às vezes tem a necessidade de que você deve acertar sempre. Você vai lá, planta um pé de feijão, o feijão nasce aleijado. O feijão nasce, você aduba, faz tudo, toda a planilha correta, mas aquele feijão fica estéril. O milho, seja lá o que você plantou, e você se culpa quando você deveria entender que os problemas, as dificuldades que vêm com o sentido de nós observarmos aquilo e vermos que somos humanos. E o Eclesiastes, Salomão, ele diz que quem pode consertar o que ele fez torto, ele tem o poder está em suas mãos. O que eu devo fazer? Eu não devo fazer, não andar preocupado com o que havia de comer, né? Não ande preocupado com o que você haverá de comer, haverá de vestir, porque o próprio Deus, ele sabe, ele não é o condutor. A ele nós não entregamos nossas vidas. Será que nós não estamos tentando tomar o lugar de Deus? Estamos sofrendo mais, estamos mais estressados, mais deprimidos, porque talvez não aceitamos o jeito do outro ser, né? Nós queremos estar toda hora querendo ser o Senhor de tudo, achando que as coisas só vão dar certo se você estiver lá. Então chega um momento que você precisa desafogar. Desaperte as asas, está muito apertado. Há um ditado que diz que a corda muito esticada, ela quebra. Preste bem atenção nessa palavra. Respire mais fundo, entre dentro do transporte e deixa o caminho, a verdade e a vida te conduzir. O momento agora é de você curtir a viagem. O momento agora é você ver o livramento de Deus. O momento agora é você fazer a sua parte. Senta na poltrona e deixa o condutor te levar ao destino. O que você pode fazer? Observe a paisagem. Vá olhando os vastos pastos verdejantes. Vá olhando as campinas. Vá olhando os lírios do campo. Que Deus em Cristo nos abençoe.